Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um emocionante capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Após conversar com Mar próximo à casa de Ofélia, Juan decide levá-la para encontrar Camila e, diante dela, esclarecer que nunca houve nada entre os dois, mas, no momento em que o pedido é feito, Camila demonstra fragilidade, começa a se sentir mal e acaba desmaiando, deixando todos em estado de preocupação. Enquanto isso, na casa de Rocio, ela e Ofélia têm uma conversa intensa e cheia de lembranças do passado, na qual Rocio recorda que quando soube a verdade sobre seu filho, já era tarde demais, pois os Portilla já o haviam recebido como parte da família, e nem sequer lhe permitiam identificar qual dos dois era realmente o seu filho, revelando que esteve disposta a tudo para recuperá-lo, mas sempre foi intimidada e obrigada a se manter afastada, até que, diante da insistência de Ofélia para que guardasse silêncio, ela se recusa a aceitar, declarando que não vai descansar até que o filho saiba que ela é sua verdadeira mãe, ainda que tenha sido ameaçada e afastada sob risco de denúncia, pois sente que não pode mais suportar o peso do segredo. Após o desmaio de Camila, Juan e Mar a levam imediatamente ao hospital, onde o médico explica, revelando que já iniciaram os exames e que sua esposa apresenta uma deficiência importante de ferro, o que pode ser um indício, mas ainda é cedo para afirmar com certeza o que provocou o desmaio. De volta à casa de Rocio, ela volta a dialogar com Ofélia, mostrando-se desconfiada, mas, ao ouvir as observações de que um dos filhos Portilla é bastante diferente dos outros e que mantém constantes confrontos com Luiz, acaba ouvindo de Ofélia que acredita que seu filho seja Arthur, já que Nicolás é o preferido do pai e o mais protegido, enquanto Arthur sempre foi tratado de forma dura, o que poderia ser resultado da culpa que Luiz carrega dentro de si, e ao escutar isso, Rocio se convence de que a revelação faz sentido, e mais decidida do que nunca, afirma que deseja estar perto de Arthur. No hospital, Mar conversa com Juan e se abre dizendo que se não tivesse presenciado o momento em que o viu com Camila, tudo poderia ter sido diferente, revelando que nunca precisou tanto dele quanto naquele instante, mas antes que pudesse concluir sua confissão, o médico aparece para interromper a conversa e traz a notícia que muda o rumo da situação, informando que Camila está bem, apenas precisando de cuidados especiais e de uma dieta reforçada com vitaminas, mas acrescenta que a causa tem uma razão ainda mais significativa, pois ela está grávida, o que deixa claro que Arthur vai ser pai. Saindo da casa de Rocio, Ofélia tenta acalmar a amiga, dizendo que tudo ficará bem, e sugere que pode ajudá-la a se aproximar de Arthur, lembrando que ele é namorado de sua filha Valéria e que, embora Valéria seja rígida, certamente não deixaria de ajudar o homem que ama. Mas Rocio confessa que já tentou falar com a jovem e não conseguiu nada, ouvindo de Ofélia que a única maneira é voltar à mansão e que, juntas, podem pensar em como realizar isso. Ainda no hospital, após o médico explicar que receitará suplementos para Camila e parabenizar pela gravidez, Juan fica sozinho com Mar e lhe diz que jamais poderá viver sem a lembrança dela, mas Mar se recusa a ouvir e pede que ele apenas responda o motivo de tê-la procurado no hospital no passado, ao que ele não responde claramente, e ela conclui que o fato de ele ser pai já responde a todas as suas perguntas, afirmando que pelos filhos se é capaz de tudo, enquanto Camila, emocionada, recebe a promessa de que seguirão juntos e que a chegada do bebê será o centro de suas vidas. Em outro momento, sozinha e olhando para uma foto de Arthur, Rocio fala consigo mesma, lamentando que se ele tivesse descoberto antes que Luiz não era seu pai, teria se poupado de muita dor, prometendo compensar os anos perdidos com todo o amor que não pôde dar. Na agência, Pedro mostra no computador as fotos de Valéria, elogiando o resultado e destacando a importância de manter a mesma intenção na apresentação, mas a conversa é interrompida por Mar, que chega emocionada para contar a notícia, revelando que Camila está grávida e que Luiz vai ser avô, o que surpreende a todos e ao mesmo tempo entristece Valéria, pois Mar confessa que precisa esquecer Juan definitivamente, já que ele terá um filho com Camila. Em uma cafeteria, Juan e Camila compartilham um momento íntimo e simples, no qual, enquanto conversam sobre o preço de um chá e brincam com a falta de dinheiro, ele a lembra de que, a partir de agora, terão que pensar no bebê acima de qualquer desejo, enquanto Camila, mesmo preocupada, reforça que o mais importante é que sejam felizes, demonstrando a união que pretendem manter diante do que os espera. Mais tarde, Mar desabafa com Valéria,
admitindo que ficou surpresa com a notícia da gravidez e dizendo que precisa se esquecer de Juan, pois já tem uma família para cuidar, ao que Valéria conforta, lembrando que apesar da dor, o acontecimento pode ser o melhor para todos, mesmo que seja estranho pensar que o filho de Camila será, ao mesmo tempo, tio e irmão de seu próprio filho, selando o diálogo com uma troca de carinho entre irmãs. Por fim, na sala de jantar da mansão Portilla, Luiz conversa com Mar, Paula e Leonardo, perguntando sobre o dia dela, até que a família é surpreendida com a entrada de Camila e Juan, que anunciam a notícia de forma oficial diante de todos, revelando que esperam um filho, momento em que Luiz reage com incredulidade e indignação, afirmando que Camila não pode ter um filho com aquele homem, deixando a revelação carregada de tensão dentro da mansão. Na empresa, Nicolas procura por Arthur e pergunta a Valéria se ela o havia visto, ao que a jovem responde que ele já havia ido embora para casa, levantando a suspeita de Nicolas de que Camila poderia tê-lo chamado, o que para ele não parecia nada positivo, lembrando que estava em uma reunião com empresários dos Estados Unidos quando recebeu a ligação dela, e mesmo quando Valéria insiste em saber mais, ele tenta evitar falar de assuntos pessoais no trabalho, o que provoca na jovem a acusação de que ele foi quem criou a distância entre os dois por não ser sincero. Na mansão, Luiz, tomado pela ira ao descobrir a gravidez de Camila, enfrenta a filha com dureza, acusando Juan de estar apenas se aproveitando dela. Mas Camila reage firme dizendo que está construindo a sua própria família e que por mais que ele não aceite, Juan será o pai de seu primeiro neto. O que aumenta ainda mais a fúria de Luiz, que ameaça e expulsa o casal de sua casa, recebendo em troca de Juan a afirmação de que trabalhará duro para que ao filho não falte nada e que não precisarão nenhum recurso vindo dele. Enquanto isso, na casa de Susana e Jacinto, os pais de Juan se surpreendem quando o casal chega sem avisar e, em meio à curiosidade, acabam recebendo a notícia de que Camila está grávida, sendo tomados pela emoção ao descobrirem que serão avós, expressando alegria e carinho, garantindo que o bebê será amado e acolhido, ao contrário do que havia acontecido na mansão Portilla, onde Camila confessou que foi rejeitada pelo próprio pai. Na mansão, ainda transtornado, Luiz reúne os filhos para desabafar sua indignação e deixa claro que não aceita a gravidez da filha com Juan, chamando-o de desgraçado e acusando-o de já ter feito mal antes, enquanto Leonardo e Arthur tentam fazê-lo entender que Camila tomou sua decisão por conta própria, embora todos reconheçam que a jovem pode estar movida por birra contra o pai. E diante das discussões, Luiz sente-se mal, o que preocupa a família por causa de sua saúde frágil. Na casa de Susana, após a conversa com os pais de Juan, o casal é novamente acolhido com carinho, ouvindo que ali o bebê nunca será rejeitado e terá todo o amor de que precisar, emocionando Camila, que agradece por sentir-se finalmente aceita, ao ponto de Susana já planejar preparar tamales no dia seguinte para celebrar a chegada do futuro neto. Enquanto isso, em outro momento, Paula, disposta a prejudicar Ofélia, envia um fotógrafo para registrar a imagem dela diante de sua humilde casa, o que resulta em uma reportagem que expõe sua vida simples em um jornal, associando-a a Luiz e insinuando que ela vive na miséria por causa dele. Notícia que o patriarca mostra indignado a Mar, afirmando estar cansado da interferência da sogra, enquanto Mar, surpresa, tenta entender como a imprensa soube daquilo, até que Paula insinua que a própria Ofélia poderia ter vendido a notícia em troca de dinheiro, deixando Mar ainda mais angustiada ao imaginar até onde sua mãe seria capaz de ir, e revelando que esse escândalo poderá desviar a atenção do lançamento da família, ainda mais quando a gravidez de Camila vier a público. Nicolas conversa com Arthur e expressa sua preocupação ao recordar que o pai está muito mal e que odeia Juan, confessando a falta que a mãe lhes faz e reconhecendo que, se estivesse viva, ela certamente diria que deveriam receber Juan de braços abertos, tratando-o como parte da família, embora tenham consciência de que Luiz jamais irá aceitá-lo. Arthur admite que quando os problemas envolvem as duas famílias, prefere não falar com Valéria para evitar discussões, mas Nicolas aconselha o irmão a não fugir do diálogo e a se comunicar. Enquanto isso, na casa de Susana e Jacinto, ela prepara um café da manhã farto pensando em Camila, que está grávida, explicando que deseja agradar o neto e se lembrando de quando esperava Juan e sentia muita fome, mas apesar de suas intenções, Camila afirma que está bem e que não precisa de exageros. Em outro momento, Mar confronta Ofélia, convencida de que a própria mãe recebeu dinheiro com as fotos no jornal para prejudicá-la e exigindo que diga quanto lhe pagaram. Mas Ofélia nega e se mostra ofendida, enquanto a filha, dominada pela mágoa,
A acusa de ter manipulado sua vida inteira e decide cortar todos os laços, declarando que não a quer perto de si, nem de seu bebê, nem de seu marido, deixando a mãe em prantos e desolada pela rejeição. Na sequência, Jacinto chega até o escritório de Luiz sem hora marcada e exige ser recebido, apresentando-se como consogro e pedindo que liguem para anunciar sua presença, pois deseja falar sobre Camila. Quando finalmente é recebido, o diálogo entre os dois é tenso, já que Luiz acusa Juan de brincar com Mari e depois com sua filha, ao passo que Jacinto defende o filho, afirmando que ele é um homem de bem e que sempre agiu corretamente, declarando que o verdadeiro problema é a maneira como Camila é tratada, advertindo Luiz a não se aproximar apenas para fazê-la sofrer, prometendo defendê-la e proteger também o neto que está por vir. Enquanto isso, Nicolas visita Camila para saber como ela está e ao encontrá-la, lhe oferece apoio, assegurando que apesar de tudo, não está sozinha e que sempre poderá contar com ele, revelando que sente saudades e que deseja estar presente na vida do bebê, reforçando o vínculo familiar que os une. Mais tarde, ao conversar, Luiz demonstra a dor que sente ao perceber que a vida de Camila tomou um rumo diferente do que sonhava para ela, lamentando ainda mais após a visita de Jacinto. E enquanto isso, Arthur fala com Valéria sobre as fofocas publicadas pela imprensa, sugerindo que alguém informou deliberadamente a revista, levantando a suspeita de que a própria Ofélia poderia ter sido a responsável, ainda que Valéria prefira não acreditar nisso e propõe encerrar o assunto para evitar mais atritos. Amparo vai até a casa de Ofélia e se depara com ela caída no chão após um vazamento de gás do fogão.